E ferrou para Sérgio Moro. O queridinho de Washington, no Brasil, vê cada movimento como o último suspiro de quem se julgava intocável, cercado de poder, mídia e blindagem judicial. Agora o roteiro virou. Quem sempre apertou o gatilho do lawfare em época de eleição, sente o cano frio encostar na própria nuca. O fio volta à caixa amarela, da 13ª Vara Federal de Curitiba, coração da Lava Jato. Durante anos, a vara funcionou como bunker de operações políticas travestidas de combate à corrupção, sob comando de Sérgio Moro. O delator Tony Garcia afirma há tempo ter sido transformado em espião particular, forçado a gravar gente poderosa sem ordem judicial, entregando tudo a tal caixa. No início, seu relato soava como roteiro ruim. Gravações clandestinas, disquetes do Banestado, espionagem de políticos, juízes e governadores empilhados num arquivo físico em pleno século XXI. Mas a Polícia Federal bateu a porta da 13ª Vara com ordem expressa do ministro Dias Toffoli para ir atrás justamente da caixa de arquivo amarela relativa aos autos de 2008, ligada às denúncias de Garcia. Toffoli não escolheu o momento, por acaso, às vésperas de novo ciclo eleitoral. Mexer nesse vespeiro devolve a Moro a mesma arma que usava contra seus alvos: o uso político de investigações em momentos decisivos. A diferença é que, agora, o objetivo é apurar se houve esquema de chantagem e espionagem, com provas materiais, sob guarda da própria estrutura chefiada por Moro. Se antes bastava coletiva, denúncia vazada e PowerPoint para destruir reputações, agora o jogo é outro. Uma investigação sobre quase 2 décadas, que mistura colaborações premiadas, pressões clandestinas e o uso de um delator como agente infiltrado informal do judiciário. O senador que se vendia como herói anticorrupção olha para 2026 e enxerga não mais palco, mas risco real de virar réu e ter a campanha enterrada antes de começar. Nesse lamaçal surge o episódio mais sórdido, a festa da cueca. Segundo Garcia, a fita da festa menos com desembargadores, prostitutas e cenas que nenhum deles poderia admitir às famílias, foi parar nas mãos de Moro, que teria usado o material para chantagem. O alvo seriam figuras ligadas ao TRF4, tribunal que, por coincidência conveniente, carimbava quase todas as decisões da Lava Jato, por mais abusivas que fossem. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$ 25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. A história parecia exagero. Juízes de segunda instância, acuados por um juiz de primeira, obedecendo por medo de vídeo comprometedor. À medida que a investigação avança sobre o acervo da 13ª Vara, a hipótese de sistema de pressão moral deixa de parecer delírio e ganha contornos de método de controle, capaz de explicar decisões em bloco, sentenças relâmpago e unanimidades forçadas. Relatos sobre a atuação de Garcia reforçam o quadro. Documentos citados pela imprensa indicam que ele recebia instruções específicas para monitorar e gravar pessoas com foro privilegiado, empresários influentes e figuras próximas ao círculo de Moro, criando rede de vigilância paralela. A suspeita é que, mais do que colaborar com a justiça, ele abastecia um projeto de poder que precisava de material comprometedor para manter todos na linha. Se confirmado, esse mecanismo se encaixa na imagem de um juiz que extrapolou fronteiras institucionais, transformando sua vara em central informal de inteligência. Decisões judiciais, delações premiadas e material de chantagem se misturariam no mesmo tabuleiro, sob o comando de um único operador escolhendo quem subiria ou cairia na hierarquia política do país. É nesse cenário que entra a ex-Luísa Luciana Bauer, ponto de ruptura na blindagem em torno de Moro. Ela fala como quem viveu de dentro
o ambiente de Curitiba, lidando com plantões, habeas corpus e pressões de bastidor. Em entrevista, relatou ter sido agarrada pelo pescoço por Moro dentro de elevador reservado a magistrados. Após contrariar interesses da turma da Lava Jato, depois do episódio, segundo ela, carros da planeamento familiar passaram a rondar sua casa, enquanto o medo e o isolamento cresciam até a decisão de abandonar a magistratura e deixar o Brasil. Seu depoimento vai além de divergência jurídica. Desenha estrutura mafiosa, em que recados, ameaças e demonstrações de força substituem o mínimo de colegialidade entre juízes. Desesperada, Bauer procurou o ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no STF. Ela descreve uma conversa em que mal conseguia falar, chorando, enquanto ele lhe pedia calma, orientando-o a não comentar com mais ninguém e sugerindo tratar do assunto pelos canais institucionais. Pouco tempo depois, Teori morre na queda de um avião e se apaga a única autoridade de cúpula que tinha ouvido diretamente as suspeitas contra Moro. A morte do ministro, em modelo de avião conhecido por robustez e capacidade de planar, mesmo em pane, alimentou rapidamente teorias e desconfianças. Oficialmente, o inquérito corre sob sigilo e o caso é tratado como acidente. Mas o contexto, papel central de Teori, incômodo com excessos da Lava Jato e o fato de ser ele o destino da denúncia de Bauer, menos mantém viva a dúvida política. Some-se a isso o assassinato do delegado Adriano Antônio Soares, então chefe da planeamento familiar, em Angra dos Reis, responsável por abrir o inquérito sobre o acidente aéreo. Ele foi morto a tiros em Florianópolis, em casa noturna, junto com outro delegado, num episódio tratado oficialmente como crime comum, sem vínculo com o caso Zavascki. Ainda assim, o simples fato de o delegado ligado ao início da investigação ter sido morto em circunstâncias violentas alimenta a percepção de coincidências pesadas ao redor de tudo que toca no dossiê Moro Lava Jato Teori. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Anos depois, com novas denúncias e a caixa amarela virando símbolo de um passado mal explicado. O assassinato de Soares volta como peça que ajuda a compor o quadro de um período em que muita gente poderosa tinha interesse em manter certas histórias enterradas. Hoje, com a planeamento familiar, vasculhando a velha base de Curitiba e recolhendo processos, mídias e arquivos do período em que Moro mandava e desmandava, a sensação é de castelo de cartas balançando. A caixa amarela, antes lenda de corredor, vira peça de prova, alvo específico do STF e chave potencial para decifrar o padrão de abusos denunciado por delatores. Ex-juízes e vítimas políticas da Lava Jato. O homem vendido como herói global contra a corrupção agora precisa explicar gravações clandestinas, denúncia de agressão à colega magistrada, relatos de chantagem contra desembargadores e a transformação de colaborador em espião privado por quase 20 anos. A cada nova revelação, diminui a chance de sair ileso. E a frase ferrou para o Sérgio Moro ganha contorno de constatação. O fumacê em torno de Moro, do caso Teori e do submundo bolsonarista das armas e da grana pesada fica tão denso que não dá mais para tratar como neblina. Coincidência vira método. E método repetido demais vira rastro. Entre clubes de tiro, banqueiros bilionários, jatinhos de advogado e uma caixa esquecida na 13ª vara. Se desenha cenário em que o ex-juiz herói passa a ser fiador de um dos períodos mais sombrios da história recente do Brasil. O fio concreto começa num clube de tiro na Grande Florianópolis, U38, ligado à hoje deputada Júlia Zanatta,
Lá treinou Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro, em visita registrada em julho de 2018, com instrutor e cadastro formal. No mesmo ambiente, entre alvos de papel e cheiro de pólvora, passaram Carlos e Eduardo Bolsonaro, frequentadores assíduos, torrando munição em pistas exclusivas. Anos depois, surge a informação de que o homem que matou o delegado, responsável pelo inquérito da morte de Teori, também treinava no mesmo espaço, vitrine da cultura armamentista, defendida pelo bolsonarismo. Um agressor, um delegado assassinado, filhos de presidente, todos cruzando o mesmo cimento e os mesmos cartuchos. Dá para chamar de acaso, mas a sensação é de um Brasil encolhido dentro de um estande de tiro. Enquanto esse universo das armas se consolida, o enredo subterrâneo do judiciário segue. Bauer reitera que foi agredida e ameaçada por Moro em elevador. Depois de contrariar interesses da Lava Jato e que passou a ver carros da Planeamento Familiar rondando sua casa, até abandonar carreira e país sem que instância oficial reagisse de fato. Num gesto final de desespero, buscou Teori e despejou ao soluço a denúncia de que o juiz Estrela cometia crimes e usava a máquina federativa para persegui-la. Pouco depois, Teori cai com um avião e Soares, o delegado que abriu o inquérito, é morto a tiros, um dos raros assassinatos de delegado federal em décadas. Se Teori era pedra no sapato de Moro pronto para limitar a buço sua morte, abriu espaço para a dança de cadeiras que mudou o rumo da operação. Conversas reveladas depois mostram procuradores articulando para que o novo relator fosse Edson Fachin, visto como mais alinhado às teses da força-tarefa. O que parecia mera acomodação regimental virou mudança de rota. Fachin passou a referendar a esmagadora maioria das decisões de Moro, criando maioria estável no Supremo para perseguir Lula e validar prisões espetaculares. A partir daí, um processo já agressivo virou avalanche. A Lava Jato ganhou fôlego para desmontar cadeias inteiras de contratos, atingir empreiteiras, estaleiros, indústria naval, programa de submarinos e projeto nuclear brasileiro. Sempre sob o argumento nobre do combate à corrupção, mas com efeitos devastadores para a economia e geopolítica do país. O rastro desse desmonte encontra eco no escândalo do Banco Master. A instituição é alvo de inquérito por suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, com estimativas de 12 bilhões de reais, envolvendo títulos de crédito e possível desvio de recursos públicos e de investidores. A Planeamento Familiar começou a cercar o caso na Operação Compliance Zero. O controlador, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso, mas teve a prisão revogada. Depois, Dias Toffoli puxou para si a competência para qualquer novo passo, levando o inquérito ao STF sob sigilo quase absoluto. A movimentação gerou alívio entre advogados e setores do Centrão, que passaram a ver no Supremo uma blindagem contra uma Lava Jato 20, que poderia engolir meio Congresso e empresários de alto coturno.